Então vou cumprimentar, boa tarde a todos. Vou agradecer aqui ao seu Presidente, o Juiz Conselheiro Cura Mariano, e ao seu Vice-Presidente a disponibilidade de nos virem aqui dar pequenas notas e considerações e ouvir-nos as nossas preocupações e as nossas questões sobre o relatório anual do Conselho Superior da Magistratura do ano de 2024 e tem uma grelha que penso que foi dada ao conhecimento, que distribuirão entre o seu Presidente e o seu Vice-Presidente conforme entenderem e, portanto, eu iria passar já para a intervenção inicial, que passa por fazer a apresentação do relatório. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, registar que esta é a primeira vez que um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça comparece numa comissão parlamentar, uma coisa que devia ser um hábito. Não sei porquê, entendeu-se sempre que o Presidente do Supremo não devia prestar contas ao Parlamento. Pronto, foi logo desde o princípio que fui eleito, disse que era a primeira das coisas que queria fazer e que era, pronto, porque acho que é útil o diálogo entre os diferentes poderes, quer o Executivo, o Legislativo, o Judicial, porque muitas das reformas de justiça passarão por esse diálogo. E, portanto, registrar esse que realmente é a primeira vez que isto acontece. Espero que depois continue a acontecer e estarei sempre disponível, que sempre que a primeira comissão entenda que é útil ouvir-me, estarei sempre disponível para aqui comparecer. Outra segunda explicação. Portanto, eu sou Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e só por inerência é que sou Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Presido a todos os plenários e secções, mas não acompanho o dia-a-dia da vida do Conselho Superior da Magistratura. Por isso está cá o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que, digamos, está permanentemente no Conselho e está mais a par do que eu de muitos pormenores. No entanto, eu também estou, digamos, e nós os dois estamos sempre em diálogo. Mas está hoje aqui porque pode haver algumas perguntas que exigem uma pormenorização e é por isso que o Sr. Vice-Presidente estará cá. E, portanto, começará ele próprio por dar nota, de, digamos, das principais ações do Conselho Superior da Magistratura no ano 2024. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. O relatório anual do Conselho Superior da Magistratura, de acordo com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, é mesmo um relatório para a Assembleia da República e deve ser publicado no Diário da Assembleia da República. Esta, de facto, é a primeira vez. Esta obrigação deste relatório foi introduzida em 1999. Eu estava no Conselho Superior da Magistratura no princípio do século, sim, já no princípio do século, e recordo que nessa altura fez o primeiro relatório para a Assembleia da República e desde... Tá? Conseguem ouvir? Pronto. E desde essa altura, de facto, nunca houve nenhum feedback da parte da Assembleia e da primeira Comissão quanto ao relatório e à organização do relatório. Isso seria muito importante para nós saber, se isto é para a Assembleia da República, seria muito importante saber quais são as preocupações da Assembleia da República em termos de recolha de informação por parte do Conselho Superior da Magistratura. E por isso eu também agradeço muito esta oportunidade e de nos poderem colocar as questões todas que eu entendo. Penso que leram o relatório. O relatório foi sendo construído ao longo dos anos do ponto de vista do funcionamento interno do Conselho do CSM. Acontece que desde o princípio do século ocorreram reformas importantes, gestionárias, a primeira em 2008, com o Ministro Alberto Costa, e depois em 2013, com a Ministra Paula Teixeira da Cruz. Essas alterações introduziram modificações importantes nos tribunais da primeira instância e na gestão com presidentes nomeados pelo Conselho Superior da Magistratura. De forma que no anexo 3 do relatório poderão ver um conjunto impressionante de documentos, cerca de 1.300 páginas, porventura difíceis de ler, tendo em conta a sua minúcia, do retrato geral das 23 comarcas do país. Contém informação muito importante. Porventura poderíamos sistematizar melhor, os senhores deputados dirão o que é que nós poderemos fazer melhor, seguramente, mas isto para vos dizer que se ao princípio
Nós tínhamos a preocupação no relatório de detalharmos tudo aquilo que fazíamos quanto à gestão dos juízes em concreto, ou seja, inspeções, classificações, o radar disciplinar do Conselho, as carências que havia. Neste momento temos muito mais responsabilidades do que isso no que toca à governação dos tribunais. Os tribunais nas comarcas, na primeira instância, obedecem a uma gestão por objetivos, são fixados os objetivos anualmente e depois são medidos, e isso está traduzido nos relatórios das comarcas, que são muito importantes e poderão analisar, e, portanto, nós, naturalmente, estamos disponíveis para as perguntas que forem sendo feitas. Queria-vos dizer que, especificamente, no que toca às conclusões do relatório, sem introduzir nos anexos, eu queria destacar duas modificações importantes no ano de 2024. Em primeiro lugar, a análise da evolução das pendências e da resolução dos casos desde o final da pandemia nos 5 anos últimos. Assistimos a anos de aumento das pendências e depois a uma descida das entradas do processo nos tribunais e depois a uma descida significativa no ano imediatamente a seguir. Essa situação, em termos de análise estatística nos últimos, digamos, segmento longo, 15, 20 anos, preocupou-nos porque não conseguimos perceber, mas poderia ser que não fosse uma tendência definitiva. Voltou a subir. Pronto, voltou a subir num contexto económico que não é muito desfavorável, nem se pode dizer que haja um conjunto de meios alternativos de resolução dos litígios que desqualifique o recurso aos tribunais, mas no conjunto conseguimos taxas de resolução bastante idênticas, na ordem dos 97, 99, 100%, o que significa uma coisa. Significa que no conjunto dos tribunais de primeira instância não existe, neste momento, felizmente, um conjunto de acumulação de processos e a generalidade dos processos a duração do tratamento é relativamente rápida. Porque se tivéssemos uma acumulação muito grande, como por exemplo nos tribunais administrativos, pendências muito grandes, era possível chegarmos a taxas de resolução na ordem dos 200%. Depois há muita coisa acumulada, uma grande equipa consegue obter taxas de resolução altas. Se os processos têm uma cadência determinada, no mesmo ano, em princípio, terminarão tantos processos quanto aqueles que entrarem, descontando enfim, digamos, para ser realista, os 2 últimos meses do ano. No entanto, analisando os números, e tem esses números no relatório, poderão verificar um conjunto, no meu ponto de vista, anormalmente grande de adiamentos de diligências e julgamentos. Isso gera muita ineficiência no sistema. No último ano e no penúltimo ano tivemos o problema grave da greve dos oficiais de justiça, a grave greve dos oficiais de justiça, que causou muitos adiamentos, porque foram greves cirúrgicas feitas necessariamente para provocar adiamentos. E, ao mesmo tempo, temos um grave déficit de oficiais de justiça nos tribunais judiciais, como é do vosso conhecimento, certamente. Pronto, os recrutamentos têm acontecido, mas estamos a falar no ingresso de jovens oficiais de justiça que ainda não têm aquela experiência que os mais antigos têm e que têm saído em massa muito por força do envelhecimento. Envelhecimento depois também se repercute nos juízes dos tribunais judiciais. Temos a grave crise no Supremo Tribunal de Justiça, o Sr. Presidente certamente falará na parte das perguntas e respostas, que levou a uma alteração pela Assembleia da República do Estatuto com vista a modificar o esquema de acesso e de graduação para o Supremo Tribunal de Justiça, mas também os temos nas relações. Temos muitas saídas durante o ano. No ano passado tivemos um ingresso excepcional de cerca de 80 juízes de 2 cursos do SES, mas os que saíram do sistema foram mais
dos que entraram. E este ano ainda vão ser mais. Nós temos um estudo a 5, 10 e 15 anos, isto só começa a estabilizar se o SES fizer um recrutamento, os Centros de Estudos Sociais fizeram um recrutamento, que poderá ser bom se entrarem em funcionamento o polo dos Centros de Estudos Sociais do Norte. Não antes, a normalização, não antes de 5, 6 anos. O que nos leva, e poderão ver no relatório, a tomar determinadas medidas gestionárias de impacto alto, nomeadamente, e foi isso que nós focámos no ano passado, na área dos megaprocessos. E queria chamar a atenção para os megaprocessos, porque neste momento só na zona de Lisboa temos em vista este ano o início de 10 julgamentos de megaprocessos que envolvem um coletivo de 3 juízes em exclusividade, julgamentos que poderão demorar 2, 3 anos. Significa que 10 são menos de 30 juízes no sistema e juízes altamente qualificados, como compreendem. Mas como Portugal não é só Lisboa, noutros pontos do país temos processos altamente complexos, um dos quais está neste momento pendente em Braga e já leva 2 anos e meio de duração, 1 ano de julgamento e 1 ano e meio já, só na fase de deliberação do coletivo, na pesquisa e na verificação de todos os documentos. E, portanto, nós temos dado atenção à estrutura tecnológica de suporte a estes processos e temos ganho bastante. E temos investido muito nessa área com uma nova estrutura que criamos, a estrutura Altec, que se chama Apoio Logístico à Tramitação de Alta Complexidade, que envolve não só ferramentas, como um conjunto de assessores que são deslocados. E que depois toda a estrutura passa para os tribunais da relação, porque a seguir aos coletivos em exclusividade nos tribunais da relação temos no recurso. Pronto. E compreendam que se nós conseguirmos poupar 1 ano que seja na duração desses processos, conseguimos mais facilmente afetar mais 30 ou 40 juízes a outros processos. E, portanto, temos dado imensa atenção a essa matéria e é uma das preocupações que vos pedimos também que deem alguma atenção às nossas necessidades, porque, ao mesmo tempo, no ano passado, nós organizámos um grupo de trabalho que produziu um relatório sobre megaprocessos, com algumas sugestões muito úteis. Infelizmente, digo-vos com toda a franqueza, tivemos o azar de divulgar esse estudo em plena campanha eleitoral para a Ordem dos Advogados e, de repente, quando apareceu lá uma sinalização de uma tributação em multas, que de resto já estão previstas no Código de Processo Civil, que não são, aquilo deu para desfocar a atenção toda às medidas muito práticas que ali estão. Essas medidas de agilização do processo, competência da Assembleia da República, são muito importantes para nós, mas não só no processo penal. No processo civil também temos problemas e nós temos neste momento em curso um estudo gêmeo para o processo civil, que iremos apresentar no próximo ano, mas isto tem a ver com a agilização do processo. A agilização do processo significa processos mais rápidos, menos tempo de investimento dos juízes nesses processos. Temos um problema de recrutamento, como vos disse. Temos, e também pedi a vossa atenção para isso, temos investido muito na criação de uma carreira de assessores para apoiar os juízes. Não vale a pena pensarmos que vamos ter mais juízes, porque inclusivamente este concurso para o SES, que aparentemente aparecia... bom, já estou em cima da hora. Não, está-me o Sr. Presidente a chamar a atenção. Bom, pronto. Bom, mas então passaria à frente. O número de juízes é muito importante, dá atenção. A gestão do sistema com base em tecnologia e assessores será muito importante. O sistema baseado neste tipo de gestão até fica de orçamentação mais económica, compreensível, muito mais barato e, portanto, podemos fazer grandes coisas nesta matéria. Queria-vos dizer também, no âmbito do relatório, que o Conselho tem feito em algumas áreas importantes, esta já na área de atenção e divulgação em matéria de direitos fundamentais, sobretudo na área do Observatório sobre a violência doméstica, um conjunto muito importante, e sobre as questões relacionadas
com a imigração e proteção internacional. Iniciámos a pedido da Acnur, depois da OIM e também do mecanismo da provedoria, a atenção especial a esta matéria. Quando surgiu a crise em 2024 ao aeroporto, segundo se lembram, uma situação grave, e neste momento afetámos um juiz em exclusividade na pequena instância criminal a esta matéria para a audição dos requerentes de proteção internacional no próprio aeroporto, coisa que não existia. E, portanto, vamos conseguir alguns equilíbrios também nessa área. Queria-vos dizer, finalmente, muito importante do nosso ponto de vista, em termos de compliance e transparência, que aprovámos o nosso Código de Conduta no ano passado, temos uma comissão de ética com a participação de elementos externos que têm trabalhado e produzido com sucesso nesta área, que também é um momento de assinalar no último ano. E terminado o tempo. Muito obrigada. Eu iria agora passar a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as questões e pedir os esclarecimentos que entenderem pertinentes e, portanto, passava assim ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Marcelo tem a palavra. Senhora Presidente, se me permite. Sim, Sr. Deputado Rui Rocha. Uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Eu tenho um compromisso para o qual vou ter que sair. Não sei se há alguma oposição dos outros grupos parlamentares que pudesse fazer agora a intervenção. Não permite, não há problema. Permite? Eu percebo, registro. Sim, então faz favor, Sr. Deputado. Da minha parte, nós não nos opomos. O Chega também não manifestou nenhuma oposição, portanto, faz favor, Sr. Deputado. Rocha, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura. Começaria por reconhecer o papel do Conselho Superior de Magistratura como órgão essencial à independência dos tribunais, sublinhando que essa independência é também dependente da eficiência, da celeridade e da própria imagem da justiça no seu conjunto e, portanto, que são áreas que, obviamente, teremos que trabalhar em Portugal nesta matéria. Entrando já em questões concretas, o relatório do Conselho Superior de Magistratura adianta que só em 2024 cessaram funções 63 magistrados e que as relações vivem numa situação particularmente exigente, com recurso reiterado a acumulações. Ao mesmo tempo, o próprio Conselho Superior de Magistratura defende ser indispensável garantir pelo menos 100 novas entradas anuais para evitar problemas de recursos humanos. Esta matéria foi já objeto da vossa intervenção. O que pediria era se há, de facto, uma quantificação mais concreta relativamente a estas matérias para que se possa também fazer uma reflexão mais fundamentada. E perguntava-lhes também sobre o modelo de formação e ingresso atual, já objeto de algumas intervenções, mas se vê oportunidade para uma reflexão mais aprofundada nesta matéria. O relatório assinala ainda que o trabalho do grupo criado no âmbito dos megaprocessos e o papel do apoio logístico à tramitação de elevada complexidade, a Altec, que prestou apoio técnico individualizado, permitiu ganhos significativos de tempo e de recursos. A minha pergunta é se nessa matéria há alguma intervenção legislativa que vejam como pertinente no sentido de reforçar este ganho, que parece ser em pouco tempo muito significativo. Queria aproveitar também para lhes perguntar em que ponto se encontram determinados trabalhos que têm a ver com a procura de equilibrar o direito à informação com o dever de reserva e salvaguarda, todo o trabalho que está a ser feito, nomeadamente com os órgãos de comunicação social, sobre a informação que decorre e deriva de processos judiciais. E, por fim, sublinhando o valor do trabalho desenvolvido pelo Conselho Superior de Magistratura através do Grupo de Trabalho Melhor Justiça, com a elaboração da Carta para a Celeridade e Melhor Justiça, que é um documento com elevada densidade técnica e jurídica, que resultou de uma análise sistemática e comparada do processo penal português. Sendo essa carta um diagnóstico corajoso, se consideram que essa carta tem sido suficientemente discutida, que tem sido suficientemente considerada na discussão política e se não estaremos, de facto, a perder uma oportunidade com um documento com esse valor, não lhe dando, de facto, o devido destaque na discussão política e no debate público. E era isto. Agradeço mais uma vez aos grupos parlamentares a compreensão. Eu não poderei ficar para ouvir as respostas, peço por isso desculpa, mas informar-me-ei das respostas que forem dadas a mim e aos outros colegas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sou deputada, então, do PSD, sou deputada Paulo Marcelo. Muito obrigada pela compreensão. Muito obrigado, boa tarde. Saúdo a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura. No nosso entendimento, é uma prática, portanto, a vinda aqui do Conselho Superior de Magistratura é uma prática que deve ser normal, que se deve tornar habitual, sem prejuízo, obviamente, de haver a separação de poderes e com todo o respeito para com a independência do Poder Judicial, a vinda do órgão máximo e dos seus representantes do Conselho Superior de Magistratura ao Parlamento faz-nos sentido numa lógica de prestação de contas, de corresponsabilização e de todos em conjunto conseguimos contribuir para a melhoria da justiça e nós, na vertente legislativa, tudo faremos para contribuir também para a melhoria do sistema judicial em Portugal, que vemos com alguma apreensão, enfim, permitindo aqui alguns comentários em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não podemos permitir que se instale em Portugal uma desconfiança sobre o funcionamento do sistema de justiça em Portugal, não podemos permitir que se instale em Portugal também uma sensação de impunidade e essa tarefa e esse objetivo de preservar o Estado de Direito é uma função, obviamente, do Conselho Superior de Magistratura, com a sua autonomia, e também dos outros órgãos de soberania portugueses, e concretamente também a Assembleia da República, e tudo faremos também para contribuir no plano legislativo e no plano político para que a justiça em Portugal funcione cada vez melhor e não se instale essa desconfiança que, por vezes, sentimos na sociedade portuguesa. Acreditamos também que a autonomia dos tribunais e dos órgãos que gerem os tribunais deve ser acompanhada de uma maior responsabilização. E, portanto, vemos também por aí, de forma muito positiva, a apresentação deste relatório e a vinda à Assembleia da República, enfim, dos responsáveis máximos do Conselho Superior de Magistratura, no fundo, responsabilizando-se também pela situação da justiça em Portugal e pensamos que isso é um passo positivo no sentido de uma melhor justiça e do funcionamento do Estado de Direito em Portugal. Entrando agora nas perguntas que gostava de colocar, a primeira pergunta relaciona-se com a necessidade de recrutamento de magistrados. O relatório fala disso repetidas vezes, enfim, os números do envelhecimento dos magistrados judiciais são conhecidos, fala-se que seriam necessários 100 novos juízes anualmente. A pergunta que fazemos é como é que seria feita a distribuição destes juízes, quais são as prioridades, na vossa perspectiva, de distribuição destes juízes. Outra das funções do Conselho Superior de Magistratura é avaliar o mérito dos juízes e, obviamente, têm de ser os próprios juízes a avaliar os seus pares e a avaliar os juízes. A página 93 do relatório fala-nos das inspeções que são realizadas, enfim, e alguma evolução histórica das inspeções e do resultado das inspeções. E vemos que no último ano, objeto do relatório, 2024, houve 210 inspeções, do qual resultaram classificações, sendo que 103 magistrados tiveram a classificação de muito bom, 23 com a classificação de bom com distinção, apenas 7 suficientes e 2 medíocres. Sim, 7 suficientes e 2 medíocres. Exatamente, mas eu estava aqui a destacar apenas o topo acima da pirâmide e o topo abaixo. E perguntava se, de facto, de um universo de 210 magistrados judiciais objeto de inspeção, se, de facto, como é que se justifica que 103, portanto, quase metade, tenham a classificação de muito bom. Como é que explicam isto? Qual é a cultura de exigência e de avaliação de mérito que o Conselho Superior de Magistratura está a colocar nestas inspeções feitas aos magistrados? Outro tema que que temos acompanhado é o tema do SES. Portanto, já foi aqui referido, a preocupação do Governo e do Conselho Superior de Magistratura para resolver o problema de falta de magistrados
de termos mais formação no SES, a abertura de um SES também na Zona Norte, de onde vem a maior parte dos magistrados, ou pelo menos dos candidatos à magistratura, e, portanto, isso pode ser, obviamente, uma medida positiva. Como é que podemos conseguir, e do ponto de vista legislativo, que medidas podemos tomar para tornar o acesso ao SES e à carreira da magistratura judicial mais atrativa, para conseguirmos combater este déficit crónico de magistrados judiciais? Outra questão que nos preocupa e gostávamos aqui de avaliar convosco é a questão da eficiência e celeridade nos processos e na justiça portuguesa. A avaliação que fazemos é que a cultura jurídica, e nessa me incluo também a mim próprio enquanto jurista, e depois a cultura judiciária, nos últimos anos em Portugal, não têm tido o devido cuidado com a eficiência, com a celeridade. E, portanto, perguntava em que medida é que, através da formação no SES e através da avaliação dos magistrados, podemos conseguir, todos nós, enquanto sistema, enquanto Estado de Direito, que os senhores magistrados judiciais tenham esta cultura de uma justiça mais rápida, mais próxima dos cidadãos, mais célere, para combatermos aquele sentimento que eu fazia referência ao princípio. Terá que terminar, que já ultrapassou. Muito bem, finalmente, e para terminar, lemos com atenção as vossas propostas na Carta para a Celeridade da Melhor Justiça, concretamente sobre os megaprocessos. Enfim, infelizmente não temos aqui tempo para ver medida a medida. Eu sinalizava só aqui 3 ou 4 e depois, se houver tempo, podem eventualmente responder. A criação de um tribunal especializado para os megaprocessos. Qual era o critério de atribuição dos processos a este tribunal especializado e em que medida é que o princípio do juiz natural não seria posto em causa? A reforma da fase de instrução. Em que medida é que podemos introduzir medidas legislativas para melhorar a fase de instrução? O sistema de recursos para reduzir as prescrições, a burocracia processual. Enfim, se houvesse tempo, gostava de ouvir a vossa opinião também, como é que podemos introduzir melhorias legislativas. E era isto, ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada do Chega, Sr. Deputada Idalina Dourais. Boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro João Cura Mariano e Sr. Vice-Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e a apresentação do relatório anual do Conselho Superior da Magistratura de 2024. O nosso grupo parlamentar entende que uma justiça forte, célere, transparente e imparcial é absolutamente central para o Estado de Direito. Mas também entendemos que, sem responsabilização efetiva, sem celeridade processual e sem verdadeira proximidade aos cidadãos, a confiança no sistema judicial fica gravemente comprometida. A justiça é, pois, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, mas quando é lenta e distante, os cidadãos perdem a confiança nas instituições e, por isso, vai minando a nossa democracia. Pois bem, é por isso mesmo que tenho aqui algumas questões para percebermos até que ponto o Conselho Superior da Magistratura tem contribuído para a modernização e credibilidade da justiça portuguesa. Assim sendo, se calhar vou repetir algumas questões, mas vou fazê-las na mesma. Começo a perguntar se os senhores juízes existentes à data são suficientes para colmatar todos os processos existentes. Sr. Presidente, o relatório em causa apresenta dados sobre a morosidade dos processos, embora este mesmo relatório demonstre alguma evolução no combate à morosidade processual. O Conselho Superior da Magistratura considera que existem avanços reais na celeridade da justiça e que medidas concretas o Conselho recomenda para acelerar a justiça nos tribunais. É dito no relatório, e passo a citar esta frase:
que foi reforçada a aposta na digitalização e na autonomia tecnológica do Conselho, com o desenvolvimento de novas ferramentas de apoio aos tribunais. Fim de citação. Todos temos noção que, no século XXI, a modernização tecnológica é essencial para uma justiça mais célere e mais eficaz. Assim, questiono qual o balanço que o Conselho Superior da Magistratura faz quanto à utilização dessas novas tecnologias. E em relação às infraestruturas, ainda persistem problemas graves? Eu falo desta situação porque constato muitas vezes nos julgamentos, nomeadamente quando as testemunhas são ouvidas à distância, ainda há um problema gravíssimo por resolver e solucionar. Isso é patente atualmente. Relativamente à avaliação dos senhores juízes, o senhor Presidente entende que a medida... Entende que estão a funcionar essas medidas de forma eficaz e são suficientemente rigorosas? Existem dados que demonstrem melhorias concretas na qualidade das decisões judiciais e no desempenho individual dos senhores magistrados? Quanto aos processos disciplinares instaurados a magistrados judiciais, quantos é que resultaram em sanções efetivas? Quantos é que foram arquivados? No relatório diz-nos que a classificação, eu vou arredondar para muito bom e medíocre, que a classificação de muito bom manteve-se como a mais atribuída, contudo, existem duas classificações medíocres, já mencionadas pelo meu ilustre colega, algo que medíocre para as funções em causa me causa, portanto, para mim é um pouco assustador. Mas nestas situações, quais são as medidas concretas que foram tomadas? Em relação à nomeação, promoção e transferência de senhores magistrados, quais são os critérios usados pelo Conselho para garantir total imparcialidade e justiça nestas decisões? Em relação ao problema da corrupção e à criminalidade económica ou financeira, o Conselho Superior da Magistratura tem algum acompanhamento específico sobre a eficácia dos tribunais? E qual o balanço que faz em relação aos resultados obtidos em 2024, tendo em conta que a luta contra a corrupção não tem sido de todo eficaz e na medida em que existem processos mediáticos e vamos assistindo e muitos deles até acabam por prescrever? Termino por questionar ao Sr. Presidente se o Conselho Superior da Magistratura vê como prioridade aproximar a justiça do cidadão comum. Que medidas concretas tem defendido ou implementado para garantir uma justiça mais transparente, mais acessível e mais compreensível para os cidadãos? Será que tudo isto tem a ver com o programa menos, como vocês têm aqui no relatório, menos com 2 Es, que foi lançado? Termino por reiterar o agradecimento da vossa vinda à primeira comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que aqui está na qualidade de Presidente do Conselho Superior de Magistratura, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura e agradecer o facto, e acho que é de assinalar, o facto do Sr. Presidente entender como útil estar aqui na primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, no sentido de termos uma relação que permita melhorar o nosso sistema judicial. É uma postura de salutar e eu gostaria de dar nota, assinalar com algum ênfase essa mesma postura, agradecendo. Gostaria de, aproveitando alguns dos assuntos que falámos relativamente ao relatório do Conselho Superior de Magistratura, aproveitando ainda também o facto do Sr. Presidente tem vindo a falar de alguns assuntos que se encontram aqui espelhados, de certa forma, neste relatório, gostaria de tentar aprofundar aqui alguns deles. Desde logo, são várias questões que, na sua singularidade, acabam todas por se interligar com o funcionamento da Justiça. Em primeiro lugar, nós
vemos hoje cada vez mais, e o Sr. Presidente tem falado disso, o Supremo Tribunal de Justiça como um tribunal de recurso, quando aquilo que devemos ter no nosso sistema, no nosso Supremo Tribunal de Justiça, um tribunal de fixação de jurisprudência. Aliás, o próprio Supremo tem já, hoje em dia, e assiste-se, e às vezes isso torna o sistema, o processo judiciário, ou as sentenças judiciais, e vão-se arrastando processos também em função de haver no próprio Supremo Tribunal de Justiça jurisprudência contraditória sobre casos análogos. Portanto, a primeira questão era como tem sido feito o esforço de uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal. Depois falou-se aqui, eu não vou fazer considerações sobre o facto de termos avaliações muito positivas dos nossos magistrados judiciais. Eu considero isso bom e importante. É bom e importante que tenhamos os nossos juízes avaliados com boas notas, porque, na realidade, eles executam as sentenças em nome do povo e, em muitas situações, estão em causa a vida dos seus concidadãos. Portanto, é importante que haja um grau de exigência significativo, não só no acesso à profissão, mas também na avaliação que é feita dos magistrados. Sendo que todos nós sabemos que a maior parte das nossas sentenças e acórdãos tem uma linguagem muito hermética. Aliás, a aproximação aos cidadãos depende muito de ter uma linguagem um bocadinho mais clara ou mais acessível. Eu sei que é um tema sensível ao Sr. Presidente e eu gostava de perceber em que medida é que a simplificação das sentenças começa a ser, ou não, fator determinante na inspeção que é feita dos magistrados, porque temos verdadeiros livros de exegese doutrinária nas sentenças dos nossos tribunais, inclusive nas primeiras instâncias. E isso acaba, aliás, tornar a justiça mais morosa, porque esse trabalho feito pelos magistrados é um trabalho moroso, Portanto, e isso eu gostava de perceber se na dimensão da inspeção que é feita, da avaliação dos magistrados, se já tem essa dimensão ou não. Depois, relativamente a megas processos, recursos humanos e capacidade de apoio técnico, misturando isso com as ferramentas digitais e de inteligência artificial. Nós temos, até há bem pouco tempo, em Portugal, a mediana de juízes por 100 mil habitantes estava acima da mediana europeia. Obviamente que a dimensão do envelhecimento dos recursos, nomeadamente dos magistrados judiciais, também se coloca nos magistrados do Ministério Público. Obviamente temos que criar condições de maneira a poder ir fazendo as substituições necessárias no tempo necessário para que não haja aqui uma grande quebra que tem vindo, e já agora que tem vindo a ocorrer ao longo dos anos, é verdade, todos nós sabemos. Agora, a assessoria técnica que falamos muitas vezes dos tribunais, e há aqui uma coisa que é preciso termos muito bem balizado. É a assessoria ao tribunal ou é a assessoria ao juiz? Em que medida é que o princípio do juiz natural e a interpretação dos factos por parte do juiz é feita pelo juiz e não pelo assessor, se estamos a falar de assessor ao juiz? Pronto, isto aqui é algo que nos preocupa e que é muito importante ter bem considerado. O mesmo se diz relativamente às ferramentas de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, a interpretar factos, na realidade estamos a violar aquilo que é o nosso princípio basilar da administração da justiça. Irei terminar, Sra. Presidente, gostaria de dar nota do seguinte, mesmo para concluir. Simplificação também processual. Aliás, no âmbito do grupo de trabalho dos megaprocessos, já agora saudar o Conselho Superior de Magistratura por terem feito esse trabalho, que acho que tem que começar a ser revisitado. Nós, na realidade, atualmente, o nosso direito adjetivo penal e civil, o direito processual, exige,
em demasia à intervenção de um juiz, que provavelmente deveríamos simplificar, e aqui entra o trabalho do Parlamento nessas matérias, que deveríamos tentar simplificar no sentido de acelerar judicialmente os processos. Aliás, muitas dessas intervenções, que é só despacho de notificação, sabemos hoje que até esses são alvo de recursos, até esses são alvo de recursos nos nossos megaprocessos, o que faz logo perder 6 meses de contencioso só nessas matérias. Portanto, em que medida é que conseguiremos e em que medida é que o Conselho Superior de Magistratura está disponível para, junto dos grupos parlamentares, conseguirmos poder ver onde é que conseguimos, no âmbito do direito adjetivo, acelerar o processo civil e o processo penal. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo demasiado. Não está desculpado. O Sr. Deputado, era para que efeito a palavra? Sr. Presidente, uma vez que os outros grupos parlamentares que não estão aqui não vão usar a palavra, Não me ajuda, não posso eu abrir vinha essa só exceção. perguntar se podia acrescentar um ponto por 30 segundos em complemento ao Sr. Deputado do Partido Socialista, uma coisa muito breve. Penso Mas isso que é vai um subverter completo das grelhas que estão se estipuladas não for há anos. autorizado, obviamente sujeito-me a isso, mas Eu não permitirei, se os outros, a não ser que os outros partidos permitam, e não mais 30 segundos mesmo, porque isso é completamente a subversão, quer da ordem que está estipulada em conferência de líderes para as intervenções, e isto não quero que isto se torne uma prática, porque começa a tornar-se absolutamente insuportável fazermos audições se todas as pessoas se lembrarem, e todos terão direito a 30 segundos se assim me solicitarem. Em princípio não, vou pôr à consideração dos grupos parlamentares o que é que acham. Mas é assim, fica aqui claro, e para que fique gravado, eu não vou permitir isto em mais circunstância alguma, porque isto é uma subversão completa das grelhas e do que está estipulado, e pode criar entropias enormes nas audições, que já são longas, e que pronto, depois não venham os outros grupos parlamentares dizer que eu, no dia tal, às tantas horas, permiti isto e aquilo, o que é verdade, mas permito com um forte protesto da minha parte e sob a responsabilidade dos grupos parlamentares que assim o anuíram. Tem a palavra 30 segundos. Sra. Presidente, muito obrigado. Eu não quero subverter as regras do sistema. Longe disso, queria só contribuir para a melhoria do sistema com uma pergunta muito breve, que há pouco não tive tempo para mencionar. Neste tema de tornarmos as sentenças e os acórdãos menos herméticos, como foi referido pelo meu colega do Partido Socialista, uma das questões que é falada noutras ordens jurídicas e também em Portugal é haver um limite máximo para as sentenças. Portanto, uma limitação no tamanho das sentenças. Gostava de saber a opinião do Conselho Superior de Magistratura sobre isso, e havendo essa limitação, se deve ser feita por via legislativa ou se pode ser o próprio Conselho de Magistratura a impor aos magistrados judiciais um limite máximo, ou um limite aconselhado, para evitarmos que as sentenças tenham excesso de doutrina e jurisprudência. Obrigado. Muito obrigada. E agora vou passar então a palavra ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente para responderem, que terão, penso que a soma dos 20, cerca de 20 minutos para o fazer. Pronto, vou procurar, eu vi que muitas... Primeiro, uma coisa, as perguntas que aqui foram colocadas, eu acho que estão aqui todas as principais, que eu também, se estivesse aí, as colocaria, portanto, vejo, e isso para mim é muito bom, vejo que estão, digamos, perceberam quais são os problemas principais do funcionamento da Justiça. São estes, os que aqui estão, são estes, não me lembraria de mais nenhum, talvez. Portanto, eu vou tentar, como alguns foram repetidos, fui assinalando mais ou menos... Espero que não falte nenhum, se faltar algum, talvez possam chamar a atenção que houve um importante que eu não respondi. Ia começar pelo princípio, que é na formação do SES, do recrutamento de magistrados. Portanto, tivemos nos últimos anos um problema grave de falta de atratividade, isto é, tínhamos poucos candidatos a concorrer para magistrados. Isso tem várias causas, é difícil dizer quais são as principais e as secundárias. Em parte, foi resolvido com uma alteração legislativa que foi aprovada há pouco tempo, acho que na anterior legislatura ainda, era a anterior legislatura, foi aprovada uma medida
Portanto, foi alterada a lei do SES e principalmente foi as pessoas não poderem concorrer mais cedo ao SES, não terem que completar o mestrado, porque muitas era esse tempo de espera que ia desviando para outros caminhos, e, portanto, isso foi muito bom. Outra coisa foi também acabar com 2 vias de acesso, que era uma via profissional, isto é, havia uma via profissional que tinha uma cota dentro da magistratura, pessoas com mais de 5 anos de experiência profissional podiam concorrer, mas tinham exames muito mais fáceis que os outros candidatos. E, portanto, essa via profissional preenchia aqueles lugares por pessoas, muitas vezes, com uma idade muito avançada e que, digamos, já pouco iam trazer para o sistema. E isso também desmotivava, porque reduzia o número digamos, das pessoas mais novas e, portanto, isso também os desmotivava um pouco. Essas medidas, juntamente com outras, realmente melhorou muito. Este ano já houve um concurso e subiu imenso o número de candidatos, subiram as notas das faculdades dos candidatos, portanto, isso foi algo muito positivo. Podemos ainda avançar mais um pouco, acho, mas não sei como foi alterado há pouco tempo, não se justifica fazer mais uma alteração. Mas eu, na altura, propus à Sra. Ministra, ela não acolheu a ideia, que teve medo, mas eu acho que era uma medida que já tinha sido, era quem tivesse uma média elevada na faculdade, podíamos pensar em 16, não ficaria isento dos exames, mas, por exemplo, só se faria as provas orais, dispensaria das provas escritas, tipo aliciar um pouco os melhores alunos a concorrerem e não serem absorvidos pelos grandes escritórios de advogados. Mas acho que, pronto, agora não vale a pena saltar. Eu acho que o centro no Porto é muito positivo, também foi, porque muita gente do Norte tinha que vir para Lisboa, o preço das casas em Lisboa, portanto, o que ganhavam não chegava, portanto, foi muito positivo também abrir o centro no Norte. Eu suponho que pode ser até, ele tem uma capacidade limitada, pode ser aumentada e isso trará efeitos benéficos. Claro que continuarão a opor-se outros problemas que são de ordem de que nós não podemos resolver muito, que é a questão das novas gerações. A questão de uma carreira não é muito aliciante para elas. Quer dizer, as novas gerações gostam muito de, agora vou fazer isto toda a vida, gostam de mudar, gostam de ir para o estrangeiro e, portanto, essa questão não podemos mudar muito. Podemos mudar, talvez, as condições do exercício da função. Por exemplo, eles, quando começam, têm que ir para o interior, normalmente começam para as comarcas do interior. Atualmente, têm que arrendar casa, arrendar uma casa, muitos já têm outra casa aqui, quer dizer, ali talvez encontrar condições no princípio da carreira que não os afaste, porque alguns eu sei que, por exemplo, se tem uma casa em Lisboa, onde já têm filhos e isso, e depois vão para Penamacor, onde têm que arrendar outra casa, estão a pagar esta, e ao princípio o ordenado não chega para as duas coisas. Portanto, isso, se melhorarmos as condições nos primeiros anos de carreira, talvez também consigamos captar ainda mais gente para fixar ali mais gente na magistratura. Mas, portanto, acho que essa lei foi um grande avanço e penso que este curso vai ser um curso completamente diferente dos anteriores, que tinha muito pouca gente com notas muito baixas, gente que já tinha repetido os exames ao SES e, portanto, não assegurava uma qualidade que deve ter o ingresso na magistratura. O segundo ponto que tinha aqui assinalado era a questão do nosso trabalho, que não é um trabalho do Conselho Superior da Magistratura, é um trabalho de um grupo de trabalho criado pelo Conselho Superior da Magistratura, sobre os megaprocessos. Aquele trabalho, embora tenha incidido sobre os megaprocessos, tem um conjunto de propostas de reformas que se aplicam a todos os processos de grande simplificação. E realmente, pronto, é sempre algum problema, a comunicação social normalmente vai buscar aqueles pontos, querem multar os advogados, querem não sei o quê, e portanto a discussão não foi a discussão que devia ter havido, porque eu acho que a maior parte das medidas, advogados, juízes, procuradores, toda a gente está de acordo, são medidas e algumas muito inovadoras, mas quando olhamos para elas demos distinto, isso realmente vai simplificar imenso. E concentrou-se ali em 2 ou 3 medidas mais problemáticas e, portanto, isso perturbou um bocado a discussão. Esperemos, a Sra. Ministra tinha chegado na anterior legislatura a criar uma comissão. A comissão, acho que eu disse à Sra. Ministra, não era boa ideia porque tinha 6 professores da universidade, ela não quis ofender nenhuma universidade, então tinha 6 professores da universidade, um juiz e um magistrado do Ministério Público.
Quer dizer, eu disse ao Sr. Ministro, isso vai ser uma discussão entre 6 professores universitários que vão ali discutir teorias. Eles não sabem como é que vai funcionar. Portanto, ela não quis blindar nenhuma faculdade e então convidou um de cada. Mas, quer dizer, não era uma boa ideia. Eu, na altura, avancei aquelas medidas que ali estão nesse projeto, muitas delas são medidas técnicas que não têm grandes questões de política criminal, são medidas de agilização e que podiam ser tomadas quase imediatamente, em 3, 4 meses podia-se adotar, porque elas não envolvem, digamos, tomadas de princípio, isso. Outras já, que são mais problemáticas, sei lá, de delação premiada, estes tribunais especializados, tudo isso que são mais... Então podíamos deixá-las para mais tarde, mas aquelas eram um grande avanço que íamos ter na duração dos processos. Pronto, não sei qual vai ser agora, o que é que se vai passar, nunca mais ouvi falar nessa comissão, não sei se ela vai ser retomada, se não, mas, portanto, este projeto que foi feito era um avanço muito grande no aumento da duração dos processos penais, teria grandes vantagens. Soube aqui, acho que foi o Sr. que foi o Sr. Deputado Paulo Marcelo, perguntou aqui a questão de algumas questões desde que vinham aqui propostas, não foi, suponho, do Tribunal Especializado. Pronto, o Tribunal Especializado, ele não foi colocado como devesse existir, foi como, ele tem esse trabalho, tem pontos de propostas e pontos de reflexão, e esse era um ponto de reflexão. Isto é, não era dizer que devia ser... Eu, por exemplo, discordo completamente de tribunais especializados. Discordo disso, quer dizer, um tribunal de especializado foi o que, por exemplo, aconteceu no Tribunal de Instrução Criminal, que estava ali um juiz especializado para determinadas coisas. Deu um mau resultado. Quer dizer, não acho, e mesmo juízes especializados, portanto, já se tem falado, por exemplo, em violência doméstica, criar tribunais só para violência doméstica. Eu acho errado. Um juiz que está sempre a julgar violência doméstica, a certa altura, ele faz aquilo, digamos, sem... Exatamente. Não é sensível, exatamente. Eu acho que os tribunais especializados, além de terem problemas de admissibilidade constitucional, porque, quer dizer, a Constituição proibiu ali a especialização, pensando nos antigos tribunais plenários, que eram especializados em julgar crimes políticos, mas eu julgo que a proibição estende-se a qualquer tribunal especializado. E, portanto, eu acho que isso não é um caminho. Na altura, está lá posto como um ponto de reflexão. Em Espanha existe, mas aqui eu suponho que não era coisa. A fase de instrução, isso sim, acho que era muito importante, porque atualmente a fase de instrução é muitas vezes utilizada como um primeiro julgamento, isto é, e demora tanto como um julgamento, e depois vai-se fazer o julgamento, a pessoa quase é julgada 2 vezes. E, portanto, a fase de instrução devia ser realmente só cingida ao juiz averiguar que faça aquelas provas se a pessoa deve ir ou não a julgamento, mas não a produção de provas, as testemunhas todas a deporem, isso, porque senão é uma repetição que fazemos. E, portanto, isso também seria um grande avanço, pouparíamos a fase de instrução, que atualmente demora tanto quase como a fase de julgamento. A terceira era os recursos. Eu, na questão dos recursos, eu acho que, portanto, em penal tem que haver sempre um recurso. Não é? A pessoa não pode ser condenada e não ter direito a um recurso. Agora, ter direito a um segundo recurso para o Supremo Tribunal, isto é, ter direito a uma terceira opinião, atualmente isso é um luxo que a maior parte dos países europeus não tem. Isto é, temos direito a um recurso, a um tribunal, e só em casos excepcionais é que temos direito a um terceiro grau de recurso. E, claro, teremos sempre o Tribunal Constitucional para questões de constitucionalidade. Mas só esse terceiro grau de recurso seria só em casos que, pela sua relevância, o seu impacto social, se justificasse uma intervenção do Supremo Tribunal de Justiça. Isto é, sobre um tema em que, por exemplo, há uma grande divergência jurídica, ou sobre um tema que vai ter um impacto muito grande na sociedade. Aí, então, sim, talvez a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, mas só para esses casos. Aí, assim, é que eu acho que o sistema de recursos deveria realmente não permitir um terceiro grau. Atualmente, quase nenhum país europeu, o Supremo Tribunal de Justiça aprecia pela terceira vez uma coisa. O que fazem é, normalmente, é o que disse ali o Sr. Pedro, que é para uniformizar a jurisprudência. O papel do Supremo Tribunal de Justiça é criar linhas orientadoras para os outros tribunais seguirem. E, normalmente, pegam em casos que acham que são casos exemplares, dizem, olha, vou aqui decidir isto, normalmente é escolhido até pelo próprio Tribunal. O Tribunal Constitucional diz, olha, o Tribunal Supremo diz, eu quero este caso, quero decidi-lo, porque este caso vai ser um caso que vai servir de exemplo para os outros tribunais. E, portanto, devia ser esse o papel do Supremo Tribunal de Justiça. Porque nós, atualmente, temos no Supremo Tribunal de Justiça 60 juízes, quando a Inglaterra tem 11, a França tem 30, países da nossa dimensão, como a Suécia, a Dinamarca, têm 14, 15. Eu, quando vou às reuniões dos presidentes dos Supremos Tribunais, toda a gente diz, mas porquê você tem lá 60 juízes no Supremo Tribunal de Justiça? Mas porquê? Eu disse, olha, porque toda a gente pode quase recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, que o Supremo Tribunal de Justiça, os filtros são muito baixos. E, portanto, temos montes de recursos, não temos assessoria, temos que ter muitos juízes.
Isso não é compreensível. Por exemplo, o Brasil, com aquela dimensão toda, tem 30 juízes no Supremo Tribunal de Justiça. Nós suponho que com esta dimensão só alguns países de leste que nos copiaram um pouco quando foi a abertura a leste, e nos copiaram, é que têm esse número, a República Checa e acho que a Polónia, é que têm números parecidos connosco. De resto, nós temos um número exageradíssimo porque temos muito serviço e além de precisarmos de 60 juízes, nós atualmente a média acho que decidimos um recurso 2 em 2 dias. Cada juiz decide um recurso. Ora, no Supremo Tribunal de Justiça, questões às vezes importantes não pode estar a decidir em 2 dias, quer dizer, não temos qualidade no que decidimos, porque estamos a decidir muitas coisas e temos muitos juízes para isso. Estamos a afetar muitos juízes para isso. A questão, para mim, realmente, esta digamos, é a minha medida preferida, e que fui eu que iniciei quando tomei posse, que é o projeto menos, os 2 Es. Pronto, é assim, realmente o doutor tem razão, isto é, criou-se entre nós uma cultura de o melhor juiz é aquele que escreve mais. Quanto mais páginas, aliás, quando se entregavam os trabalhos às inspeções, os juízes iam ver, tenho aqui as sentenças de 100 páginas, é essa que eu vou entregar. Porque criou-se esta cultura, quanto mais escrevesse, quanto mais erudição demonstrasse, quanto mais palavras difíceis lá metesse, melhor juiz era. E realmente era recompensado por isso. Nas inspeções tinha melhor nota, é isso. E, portanto, criou-se esta cultura que agora é necessário inverter. Pronto, nós estamos a tomar medidas, esse projeto menos está com grande atividade. Onde é que estamos a tentar atacar isto? Claro, não é fácil agora mudar mentalidades de um momento para o outro, dizer, olha, o senhor tudo o que fazia aí, isto era o que não devia fazer, porque ninguém compreende as suas sentenças. Depois, normalmente, até não acabam por ler. Eu próprio, por exemplo, quando decidia no Supremo Tribunal de Justiça, ao ler as decisões da primeira instância, eu tinha que ler 3 e 4 vezes e 5 para saber o que é que realmente ali se tinha querido dizer. Pronto, o que é que estamos a fazer? No SES, porque muitas pessoas disseram, isto foi o que nos ensinaram do SES, que a gente tinha que pôr aqui, antes de começar a analisar o caso, tínhamos que pôr muita doutrina, muita coisa. Portanto, no SES, e eu penso que está a ser feito isso, falámos com o senhor diretor e com os professores, portanto, eles estão a transmitir a imagem contrária do que transmitiam, dizer, não, é escrever o menos possível, analisar o caso concreto, que muitas vezes o que acontecia nessas sentenças eram tão académicas que se esqueciam do caso, a pessoa, por exemplo, a pessoa lia aquilo e diz assim, mas isto não decidiram o meu caso. Quer dizer, estão aqui a falar dos italianos e do não sei quê, mas o meu caso, que era o muro que ali estava, nem aqui é falado. E, portanto, estamos a tentar no SES fazer isso. E penso que está a ser feito, realmente, dizer às pessoas quando SES, não queremos estes tratados académicos, o que queremos é que realmente vocês analisem o caso concreto e sobre ele se debrucem e mostrem que analisaram todo aquele caso concreto. Depois, onde é que estamos? Nas inspeções, pronto, que também era o foco principal. Nas inspeções, eu julgo que no SES está a ser, digamos, está a resultar, nas inspeções está a ser mais difícil. Porquê? Porque os senhores inspectores nasceram nessa... E é-lhes difícil agora dizer, não façam aquilo que eu fazia. Pronto, mas está a ser feito, temos falado muito com os senhores inspectores e temos dito, nem que vocês tenham que fazer uma meia-culpa, dizer eu fazia mal, portanto não quero que vocês façam como eu faço. Pronto, da primeira vez que vão inspecionar, não sancionem logo, digam, olha, isto que o senhor faz, isto não é uma boa sentença, o senhor julga que é, mas não é. Portanto, tem que fazer assim, portanto, eu não lhe vou dar má nota por causa disso, mas para a próxima vez que o senhor seja inspecionado, já foi advertido e, portanto, da próxima vez a sua nota vai descer. Se continua neste caminho, a sua nota vai descer. Portanto, estamos a tentar, vai ser mais lento. Depois temos um terceiro patamar, que é importante, mas é o mais difícil, que é o das relações e do Supremo. Portanto, onde não há inspeções, em princípio não há inspeções nas relações e no Supremo. E, portanto, são pessoas que sempre fizeram assim toda a vida, já estão numa idade avançada, como eu, e, portanto, mas estamos a trabalhar muito já isso no aspecto de persuasão. E, pronto, tenho visto alguns resultados, não em todos, mas tenho visto pessoas que realmente estão a tentar escrever menos, escrever mais simples, numa linguagem mais clara, e temos de ter ações de formação com pessoas especialistas nesta matéria, que vão fazer ações de formação a essas pessoas, tentando demonstrar, porque às vezes estou a dizer, mas escrever menos como? Porque é que a minha linguagem é difícil? Como é que eu posso simplificar? Agora vou aqui utilizar a linguagem popular? Eu disse, não, a linguagem é tecnicamente correta, tem é que ser emprego de uma maneira que uma pessoa compreenda. Qualquer pessoa consiga compreender. Pronto, temos feito esse trabalho, é o tal projeto menos, e ainda agora o nosso encontro anual vai ter como tema principal o projeto menos. É esse o tema, vai o professor João Calpas, que sempre foi um professor muito
da simplificação e, portanto, é ele até que vai inaugurar esse encontro. E, portanto, estamos a investir muito nisto. Espero que com resultados. Por exemplo, agora vamos ter um concurso de graduação para o Supremo e era habitual cada um ir buscar as suas sentenças, as suas melhores, para apresentar como trabalhos. Estamos a andar, portanto, no aviso está lá avisado que o que vai ser valorado é poder de síntese, linguagem clara, simples. Portanto, vamos lá ver se eles conseguem descobrir sentenças que tenham feito assim. Vamos ver se conseguimos. Pronto, tem que ser um trabalho paulatino, mas eu acho que tenho, quer dizer, pronto, esta é a minha bandeira e espero que até ao fim do mandato as coisas estejam muito melhores. Porque é que eu digo que esta última parte é muito importante? Porque são publicados, os acórdãos da relação e do Supremo são os publicados, os da primeira instância não são. E, portanto, os mais novos podem ver, ao lerem os acórdãos da relação e do Supremo, podem ver aquilo como um exemplo. E, portanto, é a parte mais difícil nós atuarmos, mas é talvez a parte mais importante, porque é um exemplo que ali está e eles podem dizer, então, mas já não exemplo eu escrever simples, mas depois os juízes estão no Supremo e no coisa não escrevem nada simples, e, portanto, podem duvidar um pouco do que lhes estamos a transmitir. Mas acho isto é muito importante e depois eu peguei nesta batalha porque comecei a sentir isto, isto não pode continuar. E depois, sem eu saber, fui ver, a maior parte dos países já tinha investido nisto há anos. Uma pessoa vê, por exemplo, do Supremo Tribunal francês, é 1,5 páginas, 2 páginas, do inglês a mesma coisa, até o espanhol também diminuiu, o italiano é que, enfim. Pois, todos esses, uma limitação e a gente sabe onde estão as coisas, quer dizer, tem sempre a mesma ordem e nós conseguimos rapidamente saber onde está aquilo que nos interessa. Pronto, este é um grande investimento. Vai demorar algum bocado, espero que depois não perca a embalagem. Está com uma grande embalagem, é um grande investimento que o Conselho está a fazer isto. Deixe-me só ver aqui algumas... as classificações. As classificações são importantes. É assim, as classificações, esses números, existem porquê? Porque até nos estatutos as classificações não são dadas tipo em abstrato. Isto é, eu não vou a um juiz que está a começar e vou ver, vou dar bom Constituição ou muito bom. Não. Eu tenho que lhe dar, em princípio, bom. Isto é, se ele não tiver, se for um juiz cumpridor, tudo, eu só posso lhe dar excepcionalmente bom com distinção, só casos muito excepcionais. E depois, na segunda inspeção, se ele for cumpridor, ele tem o bom com distinção. E na terceira inspeção, se ele for uma pessoa cumpridora, tem o muito bom. Pronto, e é por isso que estas, normalmente, depois, a partir dali, terá sempre muito bom, a não ser que deixe ao nível. Pronto, e é por isso que aparecem muitos muito bons, porque, no fundo, só as duas primeiras é que, em princípio, não vai haver muito bom. Quer dizer, isto é um sistema que está instalado, está no próprio estatuto, mais ou menos, que tem esta progressão. O que é que isto... E nós ali no Conselho sentimos-nos mal com isto. Porquê? Porque nós, dentro dos muito bons, há pessoas mesmo muito boas, há outras boas, há outras... Quer dizer, há diferentes níveis e fica tudo igualado. O mesmo sucedendo ali. Agora, o problema, quer dizer, é encontrar a bala de prata. Porquê? Porque se nós mudamos, já pensámos em mudar isto, sei lá, criar o excelente, criar ali mais outros patamares, mas o problema é que, existindo já estas notas, se nós vamos dar agora notas diferentes, por exemplo, a quem começa, eles, por exemplo, nos movimentos, o critério é a classificação. E, portanto, vão haver pessoas que tiveram um critério diferente de outras, nós não conseguimos arranjar uma maneira, quer dizer, devia haver uma maneira de parar isto e de começar um sistema novo. Mas o problema é que depois, por exemplo, para a graduação para o Supremo também vão contar as notas. Se nós temos um sistema novo, vai haver uma desigualdade entre quem foi classificado no sistema antigo e quem é classificado no sistema novo. Andamos a tentar arranjar aqui a chamada bala de prata, quer dizer, como é que a gente vai inverter isto? Porque todos nós sentimos isso quando estamos a dar as notas, dizemos assim, muito bom a toda a gente, mas quer dizer, agora vamos, como é que é? Ele, pronto, é um juiz que cumpre, os que cumprem normalmente seguem este percurso todo, e só os que não cumprem é que vão mantendo sempre a mesma nota, e nos casos mais graves vão para o tal suficiente e medíocre. Pronto, já agora aqui a propósito do medíocre, quando há um medíocre, há um inquérito e pode acabar em processo disciplinar, depois depende das circunstâncias do medíocre, mas aí em princípio vai haver um processo disciplinar à pessoa que tem medíocre. Não sei, eu não vejo grande solução para esta questão das notas, digamos, isto é mau, porque não cria um grande incentivo, porque toda a gente, em princípio, vai ter aquele percurso, se não tiver ali erros graves, atrasos, tem este percurso, sendo que há uma grande diferença, muitas vezes, entre coisas. Mas não consigo arranjar uma solução
que consiga resolver este problema, por causa disso, porque depois haveria pessoas com critérios diferentes nas notas. Mas temos, quer dizer, nós, quando aprovamos sempre as notas, normalmente por mês aprovamos as notas e temos sempre essa incomodidade ao verificarmos isto. A ver, só sabia aqui a questão da reforma do Supremo Tribunal de Justiça. Pronto, eu não sei se isto será conseguido no meu mandato ou só um dia será conseguido. O que eu queria era isso, era menos juízes, menos recursos e mais assessores. Pronto, a questão da assessoria. A questão da assessoria é assim, os assessores são importantes muitas vezes para fazer, porque nós fazemos tudo. Os juízes atualmente, até só no Supremo é que existem assessores, mas existem atualmente 17 para 60 juízes. Portanto, eles fazem, não dá para muita coisa. O juiz atualmente faz tudo. Ele tem que ler o processo todo, tem que ver os documentos todos, tem que redigir o acórdão desde o princípio, o relatório, tem que ele escrever o coisa, não tem ninguém que lhe escreva. Portanto, os assessores era mais para fazer aquele tipo de trabalho, de, sei lá, recolher jurisprudência, recolher doutrina e tal, ver quais são as opiniões, pronto, um trabalho de assessoria. Isso pôs e bem o problema da inteligência artificial, quer dizer, vai-se pôr um dia o problema, isto é, se vale a pena ter assessores humanos ou se uma assessoria de inteligência artificial vai ser suficiente. Isso também vai-se colocar, por exemplo, nos funcionários de justiça. A maior parte dos trabalhos que faz os funcionários de justiça, qualquer programa atual de inteligência artificial fazia notificar, concluir o processo ao juízo, qualquer programa de inteligência artificial faz isso. Eu acho que um dia, por exemplo, o problema do Social de Justiça vai-se por isso. Precisamos de mais funcionários, mas já estamos em condições tecnológicas de até podemos prescindir de muitos funcionários, porque um bom programa faria isso. Pronto, esse é um problema, até quão rápido vai evoluir a inteligência artificial, no sentido de nós também não estarmos a meter pessoas que depois não vão ter lugar. O problema é que não temos investido muito em termos de tecnologia nos tribunais. Digamos, a tecnologia ainda é um pouco rudimentar. Mesmo aquele programa onde estão os processos, os sítios, os famosos sítios, basta pensar que o sítios foi construído por oficiais de justiça curiosos da informática, quer dizer. Pronto. E ali também tem um problema que é muito referido nos encontros entre presidentes dos Supremos Tribunais, é que eles ficam espantados como atualmente o sistema que gera os processos é dominado pelo Ministério da Justiça. Eu digo, isso é impensável. Quando os processos eram físicos, os processos estavam com o juiz, e só o juiz é que sabia deles e é que despachava neles. Atualmente, o nosso sistema está no Ministério da Justiça, isto é, dentro do Ministério da Justiça podem saber o que é que se está a passar nos processos, podem até, em termos abstratos, não é claro que não faz isso, mas podem, abstratos, alterar decisões dos juízes. Quer dizer, é uma coisa, eles ficam espantados, mas como é que vocês deixam que seja o Ministério da Justiça que tenha o controle dos processos e não seja o juiz? Quer dizer, isso é uma coisa inadmissível, porque isso dá fugas de informação, tudo pode acontecer, porque vocês não têm o controle do processo. Portanto, esse é um problema que eu tenho posto ao Ministério da Justiça, quer dizer, isso era uma coisa que devia estar nos conselhos e não no Ministério da Justiça, porque não é inadmissível que o Governo possa controlar os processos dos juízes. Já não tenho mais tempo. Não, já ultrapassou. Pronto. Então, eu já vi que já foi rigorosa com os senhores deputados, portanto... Não era ser rigorosa, eu só estava a perguntar porque podia querer passar a palavra ainda, mas acho que não. Pois, podia ser, mas só se quer... Perguntas que ficaram para responder. Pois. Se for, conseguem 2 minutos, é que não por causa do plenário. Então, 2 minutinhos para as respostas. A questão do E eu julgo que hoje o Serviço de Comunicação do Conselho Superior da Magistratura é o mais completo possível. Funcionamos 24 horas por dia, praticamente como agência de notícias. Todos os jornalistas de informação, poderá falar da especialidade com qualquer um, têm acesso e nós damos toda a informação e conseguimos a informação no momento por parte da comarca. Temos assessores em todas as comarcas e isso permite-nos uma maior proximidade. Fomos nós que criámos a sala de imprensa no Campos da Justiça porque havia enormes problemas no acesso, somos nós que fazemos a credenciação dos jornalistas e, portanto, há uma grande facilidade, coisa que não existia antigamente. Isto permite-nos enorme transparência. A senhora deputada do Chega, que falou na questão
da criminalidade económica ou financeira, nós estamos a dar grande atenção a essa matéria, também porque esse é o sumo dos megaprocessos, e estamos a trabalhar com o GAFI, com o Grupo de Ação Financeira, no levantamento ao detalhe para a informação estatística do tipo de processos que temos, e aprovámos ontem no plenário do Conselho Superior da Magistratura um protocolo com o MENAC, que vai passar a produzir um relatório anual sobre a corrupção, para não ser apenas aquele relatório da União Europeia que nos dá como uma percepção 90% de corruptos, portugueses corruptos, que, enfim, porque não há números. Nós temos enfim, que não sejam 90%, pelo menos que sejam 89%. A questão é que não há números, e nós estamos a trabalhar intensamente nos números, até nos tribunais de execução de penas, para saber quantas pessoas condenadas nessas áreas depois cumprem ou não cumprem penas de prisão. Portanto, vamos ter esses números, vamos participar em todas essas áreas que são importantes e que nos protegem, não só à percepção do Estado de Direito, como ao funcionamento da economia. Compreendam que nenhum investidor quer entrar num país onde a percepção, pelo menos a percepção, seja tão ampla. E, portanto, nós vamos construir solidamente números fiáveis com o MENAC e com o GAFI para conseguirmos trabalhar melhor esta matéria, e depois podemos construir também soluções de processo e de legislação para isso. Pronto, mas nós estamos à disposição para trabalhar com a Assembleia da República. Aliás, nós temos 3 ou 4 assessores que trabalham só para a primeira comissão, deve-se dizer, para fazer os pareceres. Os pareceres, alguns em menos de 24 horas, que é uma coisa espantosa. Pronto. Só aqui dos parceiros, eu queria dizer, nós também temos, compreendo uma vez o Dr. Pedro Delgado fez a crítica que nós não colaborávamos na feitura das leis porque não respondíamos aos parceiros. E é verdade, é uma razão, porque, pronto, às vezes é por causa dos prazos são curtos, outras vezes é também o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura. Eu vou tentar, mas é difícil, porque somos 17 membros, portanto, somos 8 eleitos pelos juízes, designados pela Assembleia, são 8 também, não é? Sou eu o Presidente. 7. Somos 17, não é? Não, 7 da Assembleia, 7 juízes e 2 do Presidente da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, temos uma grande dificuldade, em um prazo de tipo 10 dias, de reunirmos os 17. Porque quando são muito arriscados, os parceiros nós não temos tempo para os ver e, portanto, confiar num assessor é difícil. E é por isso que muitas vezes nós não podemos... Tem a ver com o prazo curto, mas também tem a ver com o nosso funcionamento de um órgão muito grande, que tem dificuldade em reunir. Eu agora vou fazer a defesa da honra da primeira comissão em relação aos prazos curtos, porque os prazos curtos são por culpa dos grupos parlamentares, que querem o processo concluído no dia tal, que querem que as coisas fiquem... quase sempre a primeira comissão tenta sempre cumprir que o processo legislativo tenha a sua tramitação normal, serena, com os pareceres de toda a gente. Os grupos parlamentares têm o seu tempo político, eu compreendo, é mesmo assim, estamos numa Assembleia da República, essas coisas são... E têm os seus timings, e têm os seus tempos e aceleram os processos de modo que muitas vezes nós atropelamos esses tempos e, de facto, temos tido algumas situações dessas em que pedimos uns pareceres de um dia para o outro, que até é uma deselegância. Eu já cheguei a fazer ofícios para pedir pareceres, ela está a pedir desculpa, quer às entidades a quem estou a pedir o parecer, pelo facto de estar a pedir o parecer naquele espaço de tempo, que me parece até, de certa forma, algo deselegante. Mas estou só a fazer a defesa da honra da primeira comissão, porque a primeira comissão está inocente em relação a esses tempos. Muito obrigada. E queria agradecer, acho que foi muito interessante vir aqui o Conselho Supremo da Magistratura. Eu sempre tive, assim que tornei Presidente da primeira comissão, sempre tive a percepção de que seria de toda a utilidade esta colaboração entre quem está no terreno, os juízes e nós para nos inspirar e para nos ajudar na feitura de melhores leis, que também somos muitas vezes acusados que as leis são muito difíceis, são muito complicadas
e que a gente não sabe bem fazer as coisas e que as vírgulas estão fora do sítio e que não sei o quê, e dá a interpretação. E, portanto, tudo isto eu acho que é muito útil e quero congratular-me até pela disponibilidade que mostraram em colaborar daqui para a frente e ajudar-nos em qualquer matéria que a gente entenda que é útil e que será com certeza em quase todas a vossa colaboração. Muito obrigada e espero um bom trabalho para todos nós. Muito obrigada. Posso só agradecer? Não, favor. Pronto, só agradecer, gostei muito de estar aqui e pronto, e fiquei muito satisfeito ao ver de quem faz as leis que está ao par da maior parte dos problemas. Para mim é um gosto saber isso, porque às vezes tenho dúvidas, será que saberão o que é que saberão o que está a passar? E, portanto, estarei sempre disponível em qualquer altura, quer dizer, para mim é um gosto. E hoje foi mesmo um gosto porque vi que as pessoas estão todas mais ou menos ao par das questões e interessadas na sua resolução. Muito obrigado também por isso.